Olá, sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. É um prazer muito grande de participar hoje da entrevista aqui com Kendi Sakamoto, da TV Relacionamento. Prazer muito grande estar aqui com você. Espero que esse nosso bate-papo seja muito legal para você. Estamos aqui no Profissão Saúde com esse profissional brilhante que aceitou vir nos brindar com os conhecimentos dele, o Dr. Arinazzi, médico do Hospital das Clínicas e do Grupo Fleury e doutor em cirurgia pela Faculdade de Medicina da USP. Boa tarde, Dr. Arinazzi. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você e com você também, Maria. Eu agradeço a sua presença de verdade, tá? Ele é um brilhante profissional, muito ocupado e veio aqui conversar um pouco sobre gastro, sobre o foco da especialidade dele, que é a motilidade do esôfago. Podia nos contar alguma coisa sobre o esôfago, os exames que você faz, que você trouxe para o Brasil, na verdade, eu sei, né? Eu mexo bastante com gastroenterologia, especialmente doença do refluxo, né? E com os exames, como a doutora Maria Aparecida falou, de motilidade digestiva, que são exames que avaliam a funcionalidade do esôfago, né? Esse principalmente é chamado manometria, e outros que avaliam o refluxo gastroesofágico. São dois tipos de monitorização, que é um catéterzinho que a gente passa pela narina, fica conectado ao computador e a pessoa fica de um dia para o outro com esse equipamento monitorizando o refluxo. E isso que você falou, o primeiro, a pH-metria, eu tive o privilégio de trazer para o Brasil em 1986. E o segundo, a impedância pH-metria, que é uma evolução desse primeiro, nos anos 2000. Então são esses os exames funcionais, né? O esôfago é um órgão que faz o transporte, né, do alimento da boca para o estômago. Para isso ele tem que ter uma coordenação neurológica, uma atividade muscular, né? E essa atividade dessa integração, dessa coordenação, a gente mede pela manometria, como é um músculo, né? A manometria vai medir a contração muscular, né? E o pH, a pH-metria, né, é o pH, né, é o ácido, né, que vai passar, que vai ter no estômago, né, que pode refluir, não é isso? É para medir a... Na verdade, a pH-metria, que é a monitorização mais simples, né, mede pH de substâncias líquidas. Então, sim, esse catéter fica de um dia para o outro e a gente sabe que o pH do esôfago é por volta de 6 ou 7. Então, esse catéter fica medindo. Quando cai abaixo disso, tem duas possibilidades: ou a pessoa ingeriu alguma coisa ácida, aí vai acidificar o catéter, ou então refluiu algo ácido do estômago. Então, durante esse dia de monitorização, a pessoa preenche um diário. Então, ela informa para a gente os períodos que ela se alimentou. Então, aquelas acidificações que aconteceram durante a alimentação, a gente despreza que aquilo não é refluxo, aquilo é algo ácido que desceu pelo esôfago, não que voltou do estômago. Então a gente exclui essas acidificações e as outras, quando cai abaixo de determinado nível de pH, se a pessoa não comeu nada por baixo, é que veio ácido por cima, é que veio algo ácido de baixo do estômago, né? Esse é o refluxo. Essa é a pH-metria. Tem a evolução dela, que é a impedância pH-metria, que aí você associa 2 métodos de medida, a pH-metria, que é a mesma, e a impedância é a condutividade elétrica. Então, no mesmo catéter, você tem sensor que mede pH e você tem pares de anéis metálicos que veem a condutividade elétrica do esôfago, que é dependente do que tem dentro dele. Quando tem ar, por exemplo, essa condutividade elétrica é ruim, conduz mal a energia. Quando tem um refluxo, um líquido, conduz melhor e altera essa impedância. Então, por esse método, a gente consegue avaliar o refluxo ácido e não ácido, líquido e gasoso. A pH-metria, como eu disse, mede líquido e ácido, né? E essa evolução mede todas as formas de refluxo, portanto é mais abrangente, né? Mas nem sempre a gente usa essa. No dia a dia a gente usa mais a convencional, que é a pH-metria.
Porque o refluxo ele pode ser também gasoso, né? Ele pode ser não ácido, né? O não ácido seria o quê? Na verdade, a gente chama não ácido, o termo adequado seria levemente ácido, né? Quando reflui, o estômago não tem, ele produz ácido para fazer auxiliar na digestão, mas ele produz enzimas digestivas, tem uma série de coisas lá. Então, não é só o teor ácido desse conteúdo gástrico que pode agredir o esôfago, né? Outras componentes que também podem agredir. Por isso que quando a gente mede apenas a acidez, a gente está medindo apenas um fator, né? E isso é um dado interessante, por exemplo, quando a pessoa tem refluxo e toma um remédio para tratar o refluxo, o que esse remédio faz? A pessoa continua tendo refluxo, o que o remédio faz é mudar a acidez do que volta. Então passa a voltar algo que não é tão ácido, porque o remédio diminui essa acidez, e a pessoa, se o sintoma dela for dependente da acidez, melhora. Se o sintoma for dependente de outros fatores, continua tendo sintoma, apesar de estar com remédio que diminui a acidez. O refluxo é uma queixa muito recorrente, né? Muito recorrente. Todo mundo fala, eu tenho refluxo, É uma queixa bem recorrente mesmo. Quando a gente considera, porque assim, eu ouvi falar que a gente tem vários episódios durante o dia, né? E quando que isso aí começa a ser patológico, vamos dizer assim? Então, você tocou num ponto importante. A pessoa quando fala assim, eu tenho refluxo, eu falo, parabéns, todo mundo tem. Até quando a gente monitoriza, põe esse catéter e monitoriza de um dia para o outro, até 4 a 6% do tempo está todo mundo refluindo, né? Sobretudo depois de uma refeição. Então a gente passa a chamar isso de refluxo patológico, ou seja, doença do refluxo gastroesofágico, quando isso determina sintoma. O sintoma mais comum é a azia, aquela queimação external, e a regurgitação desse material líquido, né? Ou quando começa a machucar o esôfago, e daí tinha inflamação, esofagite, né? Inflamação do esôfago por conta desse refluxo. Então aí a gente passa a chamar a doença do refluxo. Aliás, aí tem um detalhe interessante, que eu não sei se você sabe, mas essa é uma doença que mudou o conhecimento nas últimas décadas, né? Porque esses pacientes que têm azia, queimação e regurgitação, na época que o único método diagnóstico disponível era o raio-x, eles faziam uma radiografia e parecia uma hérnia tal. Então, naquela época, a doença era hérnia tal. Né? Depois, com o advento da endoscopia, examinando esses mesmos pacientes com essas mesmas queixas, viu-se que não, que a hérnia poderia estar presente ou não, mas o que eles associaram mais é essa esofagite, essa inflamação do esôfago, que passou a chamar esofagite por refluxo. E mais recentemente, com o advento da monitorização prolongada, é que surgiu o nome doença do refluxo gastroesofágico. O importante é o refluxo, que pode ter ou não esofagite, ou seja, pode inflamar ou não o esôfago, e pode ter ou não a hérnia tal, um favorecedor anatômico do refluxo. A esofagite sempre tem o fluxo? Não. A gente gradua essa esofagite em 4 graus, né? No grau mais leve, nem sempre isso é um marcador importante de refluxo, pode ser uma agressão de qualquer outra monta. E assim, mais ou menos metade das pessoas que têm doença do refluxo importante não tem esofagite, tem um esôfago normal. Então, por isso que na sequência diagnóstica a gente faz uma avaliação clínica, né? Depois faz uma endoscopia. Se tiver uma esofagite importante, a gente já caracteriza como tendo doença do refluxo. Se não tiver esofagite, a gente não exclui a doença do refluxo, aí monitoriza. E se tiver um percentual de tempo acima de 6%, aí a gente passa a chamar a doença do refluxo, mesmo sem esofagite, mesmo sem hérnia, por esse percentual de exposição. Na sua experiência, esse incômodo, essa dor, ela tem outros diagnósticos diferenciais, né? Que seriam costocondrite, que seriam doenças coronarianas, que tem aquela queimação external. Na sua experiência, vamos dizer, como que você orienta esse paciente que chega com uma queixa e você, depois de exames, você vê que tem que fazer um diagnóstico diferencial com outras coisas, né? Esse é um dado importante também. Como eu disse, assim, as queixas típicas que a gente chama do refluxo é queimação e regurgitação. Então, quando o paciente tem essas queixas, se a gente fizesse a hipótese diagnóstica de doença do refluxo, nós vamos acertar em 95% das vezes. Os exames vão comprovar ou não, mas você vai acertar em 95% das vezes. Outras queixas que podem ter relação com o refluxo são tosse, asma, rouquidão,
pigarro, dor torácica que você falou, que sensação de bola na garganta. Então essas a gente chama de queixas atípicas ou extraesofágicas que podem ou não ter relação com o refluxo. Então quando tem essas queixas, a gente tem que pensar em todos esses diagnósticos. Outras causas. Por exemplo, quando você falou uma precordialgia, a primeira coisa que a gente faz é ver se tem uma causa coronariana que explique aquilo. Se tiver... Até porque a gravidade é diferente, é mais né? diferente. E se não achou uma causa, a gente passa a chamar isso de dor torácica não cardíaca, e aí o esôfago pode ser um responsável. Aí alterações motoras do esôfago, o próprio refluxo. Mesma coisa tosse, né? Tosse e o refluxo é a quarta causa mais frequente de tosse, né? Então quando a pessoa chega com tosse, a gente tem que ver se tem sinusite, que é a primeira causa, se tem asma, que é a segunda causa, se tem uso de alguns remédios, sobretudo antihipertensivos, que podem dar tosse, e quando não, você pensa na tosse por refluxo, aí você investiga. Então você tem que ter tudo isso em conta, as queixas típicas, né? E as queixas atípicas, que você tem que pensar em outras coisas que explicam aquilo. Mas é muito comum a tosse, o pessoal falar que é refluxo. Que é tosse. Na verdade, o refluxo virou vilão, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem tosse, vai no pneumologista, e o pneumologista não acha uma causa da tosse, atribui ao refluxo. Se a pessoa tem rouquidão, vai no otorrino, ele não achou uma causa que explica, vira refluxo. Se a pessoa tem alteração do esmalte dentário, o dentista fala, é refluxo. Então, tudo que a gente não explica muito bem entra na conta do refluxo, né? Por isso que, ao receber esses pacientes, a gente tem que quantificar efetivamente esse refluxo, saber se tem isso mesmo. Essa monitorização tem 3 objetivos do refluxo. Um é quantificar, saber se é normal ou patológico. Outro é qualificar, saber que horas que acontece o refluxo. O refluxo, contrariamente ao que a maior parte das pessoas pensam, não acontece mais à noite, quando deita. Acontece mais no dia, durante o dia, né? Então a gente vê se é mais à noite, mais durante o dia. E o terceiro objetivo é ver se as queixas têm relação com o refluxo. Então a gente pede para o paciente nesse diário, que ele fica preenchendo durante o dia todo de monitorização, escrever as queixas que ele teve. Então vamos supor que ele teve dor cardíaca, dor torácica naquele período. A gente vai ver se aquela dor aconteceu temporalmente ligada ao refluxo, né? Faz um percentual. Então são esses 3 objetivos: quantificar, qualificar e estabelecer a relação temporal da queixa com o refluxo. Porque do ponto de vista, digamos, físico, quando você deita, né, na nossa cabeça, parece que dá uma refluída, né? Parece que quando deita, não é? Assim, não tem uma certa lógica, né? O decúbito horizontal parece que nem fica tudo no mesmo nível, digamos assim. Na verdade, sim, quando a gente pensa, todo mundo que tem doença do refluxo, a maior parte tem refluxo que eu falei ortostático durante o dia, depois que come, principalmente nos períodos pós-prandiais. Mas não quer dizer que não tenha refluxo à noite, é um subgrupo menos frequente. E quem tem refluxo noturno talvez seja um refluxo mais agressivo, né, do que tem refluxo diurno. Até se você sabe esse detalhe, no seu tratamento fica mais fácil você orientar. Por exemplo, não tem sentido nenhum pedir para a pessoa elevar a cabeceira da cama uma pessoa que tem um refluxo durante o dia. Não tem refluxo quando está deitado. Tem sentido quando a pessoa tem refluxo noturno, aí você pede para elevar a cabeceira da cama. Até o tipo de fármaco que você usa, os horários, leva tudo isso em conta. Agora, o refluxo ortostático, que é o que quando a pessoa fica em pé, eu acho que tem a ver com alimentação, né? Ele é pós-prandial. O aumento de, por exemplo, aquela pessoa que come muito ou não. Não necessariamente. Não. Na verdade, a gente tem uma válvula, né? E a manometria do exame que mede a coordenação, além de medir a coordenação motora, mede a pressão dessas válvulas. A gente tem 2 válvulas, uma entre o esôfago e o estômago e outra entre a faringe e o esôfago, né? Essa válvula, que é o esfíncter inferior entre o esôfago e o estômago, ela tem uma boa continência. Então, quando a gente come, aumenta o conteúdo gástrico e a pressão, mas teoricamente essa válvula segura. Se ela tiver eficiente, se ela tiver algum defeito, aí ela pode favorecer o refluxo. Então, assim, quem tem esses mecanismos anti-refluxo funcionantes pode comer à vontade e não acontece nada. Quem já tem um mecanismo falho, já tem que tomar mais cuidado. Aí seria interessante usar aquele, como os japoneses de Okinawa, que eles comem, ele come menos, quem tem essa válvula deficiente, né? Porque
porque o cérebro, ele custa para receber a informação de que dá saciedade, né? Leva um tempo para você informar, porque é via neural, né? Até o cérebro que você está saciado, né? Por isso que eles comem menos. Eu ouvi dizer que eles comem pratinho de sobremesa. Eu não sei se é verdade, mas... A gente fala bastante disso, né? Porque a rigor a gente come mais do que precisa, pelo que você falou, né? Quando o cérebro entende que já está saciado, já passou do ponto, você já estava saciado um tempo antes. Então, uma boa recomendação que a gente fala é não sair da mesa assim absolutamente satisfeito, comer o suficiente, mas não sair com fome, mas não esperar ficar satisfeito demais, porque já passou do ponto de saciedade. Né? E a gente tem que comer com cuidado, né? Velocidade de ingesta, as pessoas às vezes comem muito rápido também, preparam bem o alimento para sentir. Isso dá mais trabalho para o estômago, produz mais secreção enzimática, mais ácido. Então, mastigar bem, comer devagarzinho, comer a digestão começa na boca, né? Começa até antes da boca. Quando a gente vê o alimento, a gente já está se preparando para o que vai comendo. Sim, aí tem mais secreções, porque o informa, né? O cérebro informa, deve ter mais secreções. O que está olhando está se preparando, mais enzimas, né? Mais enzimas, mais ácido clorídrico e tal. Chama a fase encefálica da digestão, né? Só de ver o prato, o teu organismo já está se preparando para aquilo. Na boca também é uma fase importante de preparo, trituração, mastigação, enzimas salivares que ajudam na digestão. Então, comer devagar, comer em quantidade decente e adequada, não passar do ponto, aqueles hábitos deletéreos, muito refrigerante, também não é legal, né? Alimentação saudável, né? Todos esses pontos ele vai prevenir não só a esofagite, como a gastrite, como obesidade, que é uma coisa muito importante. Agora a gastrite também vai prevenir outros problemas gástricos, né? Com certeza. É verdade? Agora eu queria agradecer muito, mas eu queria já falar alguma coisa do Dr. Ari, que o Dr. Ari ele gosta de escrever, ele já tem livros publicados, vai para o segundo agora, está concorrendo, né? Está concorrendo a um prêmio literário. Eu gostaria que falasse alguma coisa sobre isso. Bom, eu tenho livro de medicina, né? Mas de literatura eu lancei o primeiro em 2022, chama-se Anjos Suspeitos. E na verdade eu sempre gostei de escrever, mas eu escrevia e pensava, bom, um dia quando eu me aposentar eu faço um livro com isso. Mas aí teve a pandemia, em 2020, e aí tive mais tempo, não trabalhava, ficava em casa a maior parte do tempo, e aí tinha motivação também, muita coisa emocionava a gente, aí escrevi bastante, lancei em 22 esse livro, Anjos Suspeitos, e para surpresa esgotou a primeira edição, que era de 1000 exemplares, a gente lançou a segunda, e já está acabando a segunda também, e foi uma surpresa assim, no primeiro livro, né, na área de crônicas, foi uma surpresa grande, e agora eu me aventurei num romance ainda não posso dizer o nome, que como a Maria falou, está concorrendo a um prêmio, que eu usei um pseudônimo, né? Então não posso associar meu nome ao livro, mas até julho tem o resultado desse concurso. Se for contemplado, vai ser editado pelo prêmio, se não eu vou procurar um outro editor e lançar, mas de qualquer forma, acho que ainda esse ano teremos um livro novo. É um romance dessa vez. Que bom, olha só. E espero que você ganhe, né? Espero que você ganhe. Espero que você ganhe. E que, se não, que continue escrevendo, que venham livros novos, porque isso daí é uma fonte de muito prazer, é uma fonte de até de autoconhecimento. Sim, porque você joga no papel coisas sentimentos, coisas que você deixou de viver ou que você gostaria de viver, uma forma de autoconhecimento, uma forma de externar o que vem na alma, não é verdade? Com certeza. Isso é muito bom. Eu gostaria muito de agradecer, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos vendo, tá? Uma mensagem não só da parte médica, o que você quiser falar. Não, acho que mensagem, assim, de supetão, pensei, bom, da parte médica a gente tem que ter uma vida equilibrada, né? Equilibrada em termos de dieta, equilibrada em termos de costume, em termos de tudo isso, para a gente manter o corpo dentro do possível melhor que a gente pode contribuir e ajudar o nosso corpo, que é o nosso principal bem, né? E acho que o corpo não é só físico, né? A gente tem uma alma também. Para essa alma a gente precisa de cultura, de música, de literatura, de cinema.
sobretudo para os médicos, né? Às vezes a nossa tendência é mexer, focar muito na medicina, mas a gente às vezes se fecha só nisso e esquece que o mundo é bem mais amplo. Isso é a nutrição da alma, né? Essa é a nutrição da alma, tem a nutrição do corpo e da alma também. Então acho que a sugestão é ter uma vida equilibrada para manter o corpo bom e ter uma mente aberta para receber influências de vários setores aí da arte e da cultura, para ter uma vida mais rica no sentido não financeiro, mas rica no sentido de prazer, de contribuição social, que acho que é a nossa meta também. Sim, tem que fazer as conexões, né? Corpo e alma, né? A gente realmente tende a, vamos dizer, a privilegiar um lado só, né? E aí esquece do outro e realmente... É um balanço disso. É um balanço, é verdade. E olha os contatos dos nossos internautas. Então, com prazer. Tem um Instagram, no meu Instagram eu não falo nada de medicina, é cinema, literatura, fotografia, coisas gerais. Esse Instagram é Ari, com Y, que é meu nome, né? Ari Nasi, tudo junto. Ari, N-A-S-I. E o meu e-mail é ari.nasi, N-A-S-I, @hc.fm.usp.br. Aí vai aparecer na legenda, simplifica aí para vocês. Eu gostaria de agradecer muito. Eu agradeço muito com vocês. E gostei muito dos conhecimentos que passou para nós, né? Para nós aqui da profissão saúde, né? E eu agradeço demais. Eu que agradeço. E que venham novos livros e sucesso na sua carreira nova literária, viu? Porque é uma fonte de muito prazer. Eu também gosto de dar umas escrevidinhas, não escrevo muita coisa não. Obrigado.